Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos fazer esse vestido chamise longo, soltinho, maravilhoso, vocês vão amar. Eu vou usar aqui 2,45 m de viscose por 1,50 m de largura, tá? Ela tá dobradinha aqui já a minha viscose, ó. Vamos ajeitar ela aqui. Eu já tenho aqui, ó, uma tirinha cortada e tá incluída já nesse 2,45 m, tá? Ela tem 14 centímetros de largura e 1,5 de comprimento. Nós vamos usar essa tira aqui para fazer a faixinha de amarrar na cintura, tá? Ela tem 14 por 1,5, certo? E também tenho aqui agora 2,31 m por 1,5 de largura, tá? É o que nós vamos usar para fazer nosso vestido. Vamos precisar de entretela de malha também, para entretelar a gola e o pé de gola, só. Botões de encapar, tamanho 16, eu vou usar 11 botões. E vamos começar o corte do nosso chamise. Vamos usar a nossa reguinha de cava também, que eu dei pra vocês, né? A gente usa ela bastante. Então, aqui, gente, ó, nós temos aqui o nosso tecido e nós vamos marcar, primeiro de tudo, o comprimento que vocês querem fazer esse vestido. Eu vou usar aqui 1,38 m. É a medida que eu tirei de cima do meu ombro até em cima do meu pé. Não foi até o chão, foi até em cima do meu pé, tá? Porque ele não arrasta no chão esse vestido. Então, eu vou usar 1,38 m. Eu tenho 1,65 m de altura. E se vocês acharem ele curto ou comprido para mim, vocês podem ter uma base para fazer o de vocês. Aqui, ó, nós temos a orelha do tecido, certo? Nós não vamos cortar ela fora, nós vamos dobrá-la. Nós vamos dobrar 2,5 m mais 2,5 m para fazer a vista dos botões na frente, para fazer o acabamento da frente desse nosso chamise, certo? Então, a gente vai dobrar aqui e vai salvar esses 5 centímetros dobradinhos. A gente fez uma dobra de 2,5 m mais uma dobra de 2,5 m, no total de 5 centímetros aqui. Pra gente estar fazendo essa parte onde vai os nossos botões. Vai ficar um pouquinho mais grossinho, mais firme, até melhor para segurar bem o nosso caseado, o nosso botão. Agora, aqui, ó, eu venho aqui em cima, onde eu marquei ali 1,38 m de altura, né? E vou marcar 19 centímetros, beleza? Fiz uma marcação aqui com 19. Aí, já vou fazer aqui um ombrinho de 10, com uma caidinha de 2 centímetros lá. Eu não marquei, mas fiz uma caidinha de 2. E vou abrir o meu decote frente, ó. Vou fazer um decote aqui de 8 centímetros, ok? Vamos usar a reguinha aqui para fazer bem curvadinho, bonitinho, ó. Desse 8 centímetros na frente. Aí, eu arrumo bem direitinho aqui. Esse é meu decote frente. Agora, vocês vão pegar aqui, ó, e vão descer mais ou menos a quantia do busto de vocês, até o busto de vocês, e vão marcar a largura. A largura que eu vou marcar aqui, ó, vai ser 30 centímetros. É muito, Marília, 30 centímetros. Gente, vai ficar bem soltinho pra mim, vocês vão ver e depois vocês decidem a medida que vocês querem aqui pra vocês, certo? Ó, aqui eu vou usar na cava a medida M, tá? Ó, a medida M é uma cavinha de 26 centímetros. É uma cavinha que eu adoro usar nas blusas de viscose, porque ela fica soltinha e super confortável. Então, eu vou marcar aqui a minha frente, ó. Marquei no M. E vou descer aqui mais um pouco, mais ou menos até a altura aqui do começo do meu quadril, ó. Aqui. E vou marcar aqui 35 centímetros. Eu vou respeitar esse limite aqui para ficar bem soltinha essa minha chamise. E vou descer abrindo um pouquinho lá para baixo, ó. No máximo que abriu ali foi mais uns 3, tá? No total. Aqui eu vou deixar uma abertura de 40 centímetros de baixo para cima, para fazer esse curvado aqui do meu chamise, para ficar estilo uma camisa bem embolhada aqui embaixo, ó. Então, a nossa frente tá toda marcadinha, toda bonitinha, só a gente cortar. A gente corta bem direitinho, respeitando toda a marcação que a gente fez. Aí, gente, vocês vão ver que fica maravilhoso no corpo essa chamise. Aqui marquei, né? Fiz um pique ali, ó, na marcaçãozinha dos 40 centímetros lá. Já salvo o pique aqui na dobra da frente. E já vou alinhar essa parte da minha frente lá no tecido onde tá dobrado, ó, pra fazer a minha costa, porque a minha costa vai ser inteira, né? A frente aberta e a costa inteira, ó. Ajeito bem. Se não der na largura de vocês ali, vocês jogam mais lá pra baixo e aproveitam a largura do tecido mais lá pra baixo, tá? A minha aqui deu, ó, bem certinho. Marquei ali o pique também, que a abertura na frente e costa é igual. Aqui em cima,
eu vou fazer a minha cava mais rasinha, ó, não vou entrar tanto, né? A cava da costa, ela é menos curvada do que a da frente, ó, dei uma aliviada ali na cava. Se você quiser fazer caída no ombro de trás para frente, você diminui 1 centímetro na parte da frente e aumenta na parte de trás, certo? Na parte da costa. Aí, aqui, ó, no decote costa, a gente vai fazer um decotinho normal e vamos descer ali 3 centímetros, tá? Eu não fiz a linha reta, mas no caso, se for fazer uma linha reta ali, vai ter uma entradinha de 3 centímetros. A descida aqui, ó, do meu decote costa, ok? 3 centímetros. E já faço aqui a cava da minha costa, bem bonitinha, tiro o biquinho que tá saindo ali. Ok. Tudo prontinho. Tenho minha frente e minha costa pronta. Agora, a gente pega aqui esse pedacinho que sobrou daquela ponta e vamos fazer o nosso pé de gola. Para fazer o pé de gola, a gente vai pegar a medida aqui, ó, da parte do decote frente e do decote costa, bem certinho, gente. Tem que deixar a margem de costura ali, ó, no ombro, tanto da frente quanto da costa, deixa a margenzinha. Então, tira a medidinha, ó. Deu 10 centímetros e vou tirar a da frente aqui, ó, continua, né, para ter a medida total. Aqui, ó, eu vou ter total de 23 centímetros, então, é essa medida que precisa ter a curvatura do meu pé de gola. Então, eu vou marcar aqui, ó, 23, e vou deixar uma margenzinha a mais aqui para mim ter de margem para fazer a curvatura, porque eu não posso fazer reto, né? Eu tenho que fazer anatômico, eu tenho que fazer curvadinho, ó. Quanto mais curvado, menor vai ficar. Vou deixar aqui 3 centímetros, ó, subir 3 lá. E vou ir salvando 5 centímetros aqui, ó, e fazendo nessa largura minha o meu pé de gola, ó. Bem simples e fácil, gente, ó. Lá, subi 3 na pontinha, inclinei aqui a lateral. Vou subir salvando aqui meus 5 e faço a curvinha aqui na pontinha, ó. Prontinho meu pé de gola. Aí, você pega, arruma bem certinho aqui, abre, né? Os dois pés de gola, porque o tecido tava duplo, a gente precisa de 2, né? E a gente vai intertelar isso aqui também. Ó, vejam que ele ficou anatômico, ficou um pouco curvadinho, mas não ficou muito, né? Se você quiser aquela gola bem curvada, aí tem que inclinar mais ali para dar certo. Aí, eu vou fazer uma gola simples. Aqui, eu vou tirar essas 2 pontinhas, ó, para fazer 2 presilhinhas, para prender a nossa faixinha de amarrar na cintura lá, né? Nós temos aquela tira de 14 centímetros, então, salvei lá 2 presilhas. Agora que eu tenho meu pé de gola, falta só a gola e as nossas mangas, certo? Então, aqui, ó, vou deixar ele bem prontinho aqui, separadinho. Já vou dar uma conferidinha aqui no meu decote, ó, costa, decote frente, e tem que sobrar uma pontinha, que é a margem de costura aqui, ó, que eu vou fazer depois, né, na nossa gola, que vai costura ali, né? A gente vai fechar ela depois. Então, aqui tudo ok? Vamos partir pro que falta, né? Temos esse pedaço de tecido aqui ainda, ó. A gente vai tirar primeiro, antes de tirar, né, a nossa gola lá. A gente vai dobrar bem aqui, ó. Nessa parte aqui é onde a gente vai tirar a nossa gola, ó, na lateral do tecido que tá dobrado. Essa parte que a gente dobrou aqui, a gente vai tirar nossas mangas, tá? Duplo tecido, tá, gente, ó. Eu vou fazer aqui, ó, uma marcação de 22 centímetros, que é a medida do retângulo para fazer a minha manga. Da onde que eu tirei essa medida, Marília? Lá do ombro até na cava, que vocês estão vendo na fotinha aqui do lado, ó. Do ombro até na cava em linha reta, a medida que der lá é a medida que vocês vão fazer o traçado para a manga de vocês. Aqui eu deixei a manga, ó, com 65 centímetros de comprimento. A abertura do punho aqui, ó, pro elástico, vocês vão escolher. Se querem fazer uma manga com punho, né, intertelado, com botão, se querem fazer com elástico, querem fazer com 22, com 25. Eu tô fazendo a minha aqui, ó, com 25 centímetros de abertura para pôr o meu elástico, certo? Então, agora aqui eu vou descer, ó, de 10 a 14 centímetros eu posso descer aqui, ó. Quanto mais eu descer, mais curvada vai ficar a minha manga, a cabeça da minha manga. Então, eu vou descer aqui, ó, 14, tá? Então, lá do 14 até aqui na ponta aqui da altura da minha manga, eu vou fazer um traçado, eu vou fazer 3 marcações, ó, lá e aqui. Aí, eu começo lá, vindo subindo, subo até uns 2 centímetros e faço a curva da cabeça da minha manga aqui, e fica perfeito, gente. Bem simples.
Eu ensino vocês fazerem esse processo lá no molde base, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo para vocês aprenderem a fazer o molde base de vocês vão aprender a fazer essa manga. Ó, aqui eu fiz a manga curvadinha, ó. Vocês cuidem na hora de fazer essa curva para não apertar no cotovelo de vocês, tá? A gente tá fazendo a blusa de viscose, ó, tem que fazer esse testezinho aqui, ó. Coloca no cotovelo e tem que ter uma margem daquela medida com uma margenzinha a mais aqui, ó, de folga de vestibilidade, tá bom? Para não correr o risco de apertar no cotovelo. Então, minha manga tá pronta. Ai, Marília, eu quero fazer franzidinha. Então, você sobe aqui, ó, tá? Claro que você vai alinhar ali bem certinho, né? Mas olha só, dá só pra subir ali e fazer a manga franzidinha no topo. Mas eu vou fazer a manga simples, não vou fazer ela franzida, ó. Então, eu vou cortar aqui, onde eu fiz aquele boleado, ó. Olhem só. Perfeita manga, gente. A cabeça da minha manga ali, a medida dela vai encaixar certinho lá numa cava de 26 centímetros, que é a cava do nosso vestido. Agora, eu já corto aqui, posso cortar aqui embaixo, que eu vou deixar com 65, né, que foi a medida que eu marquei ali. Tá prontinho, faz um pique lá no centro da manga, aqui vai o elástico, ok. Depois eu vou fazer o encaixe da manga lá no corpo pra ver se tá certinho, daí vocês vão ver. Agora, aqui com esse pedaço, a gente vai cortar a nossa gola. E com o que sobrar, nós vamos fazer um bolso, tá? Vamos fazer os bolsinhos do nosso vestido. Então, aqui eu ajeito bem direitinho meu tecido, eu posso tirar aqui ou lá na ponta. Vou tirar na pontinha para poder aproveitar o restante do tecido para fazer o bolso, senão não vai dar. Então, vou usar essa parte de cima ali para fazer nossa gola, ó. Vou marcar 8 centímetros e deixei uma margenzinha de costura. Ó, marquei 8 e deixei uma margenzinha e vou fazer a minha gola. E vou encaixar aqui no meu pé de gola, então, eu vou riscar aqui, eu vou fazer um pouco menor que o meu pé de gola. Vou fazer inclinadinho assim, ó, pra ficar o biquinho. Posso fazer redondinho, posso fazer mais retinho, conforme o gosto de vocês, ó. Já salvo o pique. Aqui a gente vai costurar. Vou tirar mais um pouquinho aqui ainda. Ficou meia grande a gola, ó. Vou tirar mais um pouquinho. Pronto, ó. Prontinho. A gola e o pé de gola, ok. Falta só entretelar para depois usar. Agora, com esse resto de tecido aqui, a gente vai providenciar os nossos bolsos. Eu vou ter que usar o tecido ao contrário aqui pro bolso, né? Vocês viram que eu virei ele aqui, ele não tá no sentido do fio, no sentido certo. Mas eu vou usar assim mesmo, porque é viscose 100% e o bolsinho vai ficar interno, não vai interferir na vestibilidade da minha peça, ó. Vou arrumar aqui, vou deixar a aberturinha de 12 pra minha mão, né? E assim eu vou ajeitando o meu bolso. Aqui, salvo o pique, abertura de 12. Curvo o meu bolsinho aqui. Deixo ele com um tamanho bom, né? Pra caber pelo menos o celular dentro. Aqui, ó, aberturinha de 12. O comprimento do meu bolso total 26. A largura que ele ficou aqui, ó, 18, certo? Pra vocês conseguirem fazer o de vocês aí. Bem simples. Lembrando que eu tenho aqui 4 pedaços, né? São 4 bolsos. Vou intertelar ali a minha gola e meu pé de gola, aqui a minha manga certinha. Agora, eu vou testar ela aqui, ó. Opa, ok, certinho. Se ficar maior, se ficar menor, vocês vão ajustando. Ajusta um pouquinho a cabo, um pouquinho a manga, que fica perfeito, certo? Então, aqui, gente, podemos ajeitar aqui, né? Confere tudo certinho, salva os piques que precisam, né? Nas dobrinhas. Por onde que a gente vai começar a costura dessa nossa chamise? Nós vamos começar pela nossa frente, ó. Mas primeiro de tudo, a gente vai marcar a altura do nosso bolso, ó. Nós vamos marcar uma altura de 22 centímetros para começar a pregar o nosso bolso, para não deixar ele muito lá embaixo no quadril, tá? Ele tem que ficar ali no começo do quadril, um pouquinho abaixo da cintura, ok? Então, eu marquei ali, ó, aberturinha de 12 centímetros. Aqui meu bolso. Então, a gente pode partir para a costura. A primeira coisa que a gente vai fazer é preparar essas nossas frentes. Fazer a barra aqui dos botões, né? Prender os bolsos, fazer a nossa vista dos botões aqui, ó. Então, vamos começar a costura, pessoal. Vou pegar aqui a minha frente, ó, e vou fazer essa vira aqui pro direito da peça. Vou deixar uma bainha para fora, ó.
Se vocês quiserem fazer pro avesso, também pode, tá? É indiferente aqui, pro avesso ou pro direito. Eu vou deixar a barrinha pra fora, pra parte do direito da minha peça, porque é viscose, ela não tem diferença entre o direito e avesso, então vai ficar bonita a dobrinha pra fora, tá? Aí, vocês seguem essa costura bem alinhadinha, dobra 2,5, mais 2,5, e vamos fazer essa barra aqui da frente assim, ó, bem bonitinha. Os dois ladinhos vamos fazer. Dois ladinhos prontos. A gente vai continuar agora aqui. A gente vai prender aqui uma em cima da outra. Vou começar a prender meu bolso agora, tá? Ó, como ficou aqui na frente, ficou bem bom. Vamos prender o nosso bolsinho. A gente pega uma parte, coloca aqui direito com direito. E vamos fazer uma entradinha aqui, uma casinha de 1,5 cm. Naquela medidinha do 12,5 que a gente marcou. Faço a casinha, vou abrir bem no cantinho, ó, bem pertinho da costura. Desviro aqui e passo uma costurinha de reforço por cima do bolso, tá? Aí, eu tô prendendo aquele pedacinho lá de baixo, ó. E passo mais uma costurinha aqui prendendo aquela ponta para não ficar solta ali. Agora, eu posso dobrar para dentro aqui e colocar a parte de dentro do meu bolsinho, ó. Vou prender aqui em cima, bem pouquinho ali, só para prender os dois, ó. Que eu ainda tenho que fazer a limpeza lá do meu bolso, né? Ó, vou prender a pontinha lá em cima e a pontinha aqui embaixo. Meu bolso ainda tá aberto, né? Eu vou fazer a costurinha nele agora aqui, eu vou fechar ele. E depois vou lá na over fazer a limpeza. Arruma bem assim, ó, alinha os dois tecidinhos, né? As duas partes do bolso, que estão na mesma medida. E passa a costurinha de reta e depois vamos fazer uma limpeza de over ali e aqui na barra da frente, ó. Do pique até aqui na frente. Agora, eu vou fazer o bolsinho do outro lado, igual eu fiz aquele do outro ladinho lá. Aqui na over, a gente vai fazer a limpeza do bolso, dos bolsos, né? Dos dois lados. E a limpezinha na barra. Na lateral daquele pique, onde a gente fez a altura de 40 centímetros, até na frente, ó. Aqui eu vou começar pela frente, ó. E faço a limpeza bem bonitinha até chegar lá no pique da lateral. Quando chegar no pique, ó, eu saio. É uma limpeza, gente. Você vai tirando só a rebarbinha, não pode tirar muito, tá? Senão vai dar diferença de um lado pro outro. Vou fazer os dois ladinhos agora. Aqui, gente, ó, a peça prontinha, né? Começado aqui, feita a barra da frente, feita a limpezinha do bolso, feito o bolso. Os dois ladinhos da minha frente bem bonitinhos. Eu vou prender eles aqui para vocês verem bem. Ó. Limpeza da parte de baixo pronta. Agora, eu posso emendar a minha costa aqui, ó. Fechar os ombros, tá? Aqui. Esse eu já vou fazer lá na over. Vou fechar os ombros na over, vou fazer a limpeza aqui na parte de baixo da costa, né? Que eu fiz só na frente. Faço a limpeza também aqui. O ombro. Depois, a gente vai fechando as laterais e continuando a costura do nosso vestido. As manguinhas também eu já posso começar a fechar elas. Aqui na reta, ó, eu já fiz a limpeza de over, agora eu vou fazer a costura de reforço de reta. Se quiser fazer a costura de reta primeiro, para depois ir lá fazer a limpeza da over, também pode. Eu fiz primeiro a over, e aí, então, vim aqui para fazer a da reta, né? Agora, aqui na lateral, ó, eu vou começar a fazer a bainha da minha parte da barra, ó. Bem na lateralzinha lá, ó, começa bem fininha a barra. Vou dobrar só a costurinha de over mesmo, ó. Uma barra bem fininha, pra ficar bem bonitinho e não encurtar esse nosso vestido.
Eu vou fazendo essa barrinha com bastante cuidado para ela ficar bem fininha, bonitinha. Fazendo as duas frentes. Ó, ela vai ficando bem bonita, ó. Ai, gente, tem pessoas que pensam assim, ai, uma peça assim é demorada, é complicada. Mas olha o valor que tem, gente, uma peça dessa, coisa linda, uma camisa, um chamise. São peças que tem que ter mais cuidado, né? Tem que caprichar no acabamento, demora um pouquinho mais, demora, né? Mas uma peça que tem um valor agregado muito bom e fica muito chique no corpo, né? Uma peça bem elegante. Ó, agora aqui eu vou começar a bainha do outro ladinho da frente, ó. Começo bem bonitinho, faço o biquinho bonitinho, ó. Mesma largurinha do outro lado, para ficar bem alinhado. E vou fazer a barrinha fininha como eu fiz aquela do outro lado ali. Já corta aqui a pontinha, ó, deixa bem bonitinha. Claro que aqui embaixo, se vocês quiserem fazer bolhada, pode, né? Igual essa que eu tô fazendo, mas vocês podem fazer o acabamento reto também. Eu acho que fica mais bonito boleado, né? Igual camisa mesmo. Mas vocês podem fazer reto também. Ó, aqui eu já vou fazer da minha costa também, a barra, ó. Bem fininha, bem bonitinha, igual o que eu fiz nas duas partes da frente. Cuida bem na saidinha, no comecinho na saidinha, para ficar bem costuradinho. Prontinho aqui, a gente já pode fechar a lateral. Primeiro eu vou prender a pontinha dos bolsos aqui, ó, para facilitar na hora que for fechar a lateral, essa ponta não me incomodar, ó. Né? Essas pontinhas aqui, ó, que eu não pude fechar antes, porque eu tinha que fazer a limpeza do bolso, agora eu posso fechar. Prende bem bonitinho, pronto. 2 bolsinhos presos, agora eu posso ir lá embaixo, na lateral do meu vestido, vou começar a fechar por baixo, ó. Vou fazer aqui uma costura bem bonitinha, vou encaixar aqui, ó, frente e costa, e vou fazer uma costurinha bem bonitinha aqui, encaixando as duas bainhas que a gente fez agora. E vou fazer o fechamento dessas minhas laterais. Quando chegar aqui no bolso, eu cuido também, né, arremato o bolsinho ali para ele ficar bem presinho, não ficar sensível, né? Ó, arremato quando estiver passando no bolso. A outra pontinha do bolso aqui eu arremato também. E acabo de fechar aqui, ó, onde vai ser a minha cava. Fechadinha a lateral, ó. Posso fechar o outro ladinho. Dois ladinhos fechados, eu vou pegar aqui as minhas mangas, já vou fechar elas aqui na reta, ó, pra daí então fazer a limpeza lá na over, ó. Fecha as duas manguinhas aqui bem bonitinhas, confiram se o ponto tá bem reguladinho, bem bonitinho, ó. Fechei aqui, vou fechar a outra manguinha também. E estando fechadinhas duas mangas, nós vamos lá na over fazer as limpezas das laterais e das mangas. Limpeza pronta das laterais, já fiz a limpeza da manga e já prendi minhas mangas também, já coloquei a manga no corpo já. Agora, depois, falta só fazer a costura de reta. Agora, vamos fazer o acabamento desse biquinho aqui da lateral da parte de baixo, ó, onde a gente emendou as bainhas. Nós vamos arrematar primeiro, a gente faz o arremate, né, da costura. E a gente vai abrir assim, ó, e fazer o Vzinho bem bonitinho aqui, ó. Vamos emendar a costurinha ali. Vamos reforçar esse acabamento aqui, para ele não rasgar fácil e ficar bem bonito. Olha só como fica bem delicado, bem suave o acabamento aqui embaixo, ó. A gente tira todos os fiozinhos e deixa assim bem bonitinha essa abertura da lateral do nosso vestido chamise. Fazer o outro ladinho também, ó, arrumo, arremato e reforço o meu Vzinho com uma costurinha por cima para ficar bem lindo o acabamento. Agora, aqui, já vou colocar a minha etiquetinha de marca, né? Para dar um charme na barra desse vestido. Prontinho. Então, eu vou fazer a costura. Aqui o nosso bolso, gente, ó, que show que ficou.
Vai tirando todos os fiozinhos, deixando tudo bem acabadinho já. Para nossa peça ficar bem perfeita. Agora, eu vou pegar aqui do avesso, ó, e vou fazer a costura de reta aqui na minha manga, ó. Que eu fiz reta e over na manga, fiz reta e over na lateral, e aqui na manga agora tem só over, né? Eu preciso fazer a parte da reta para reforçar essa costura, certo? Então, eu vou passar a costurinha aqui de reforço ao redor da minha manga todinha. Certinho, dá uma puxadinha para ver se o ponto ficou bem reguladinho. Sempre quando vocês forem fazer assim, ó, camisas e blusas de viscose, que vocês vão fazer costura na reta, assim, vocês depois de fazer a costura, dão uma puxadinha assim, ó, para ver se não vai estourar, tá? Que daí quer dizer que o ponto tá bem resistente. Então, as duas mangas colocadas, feita a costura de reta e de over, nossos bolsos prontinhos, vamos colocar as nossas presilhas. Tenho duas presilhinhas aqui, ela tem 9 centímetros por 1. E também fiz a faixinha já pra gente amarrar na cintura com aquele pedaço de 14 centímetros que a gente reservou lá na talhação. Então, aqui a presilhinha, ó, a gente vai colocar aqui pro lado de cima do bolso. Claro que isso na minha cintura, né? Ai, Marília, eu tenho a cintura mais para baixo. Então, eu preciso fazer o bolso um pouquinho mais para baixo e fazer a presilha mais para baixo também. Aí, você vai tirar a medida lá do corpo de vocês, tá, gente? Para mim, aqui a medida de 22, da cava para baixo para começar o bolso, ficou ótima. Mas, se você tiver o tronco mais comprido, né? Você pode fazer ali, em vez de 22, fazer com 23 ou 24 o bolso, que também vai ficar bom. Ó, aqui eu vou fazer a marcaçãozinha da minha presilha, na largura da faixinha, né? Aqui. Corto o excesso fora. Então, eu vou dobrar ela aqui e vou arrematar aqui em cima, ó, bem simples. Arruma bem. E prende ela aqui. Bem simples e fácil, gente, colocar presilha. E também a presilha não é obrigatório, né? Se você quiser colocá-la ali, você coloca, senão você pode deixar sem a presilhinha. Pra só amarrar a faixinha por cima se você quiser. E lembra do bolso tá sempre viradinho pra frente. Na hora de prender a presilha ali, o bolso tem que estar viradinho pra frente, que a gente prende a presilha em cima dele, né? Pega uma pontinha do bolso ali. Corta o excesso fora, sobrinha da presilha. Vamos colocar outra agora. Confere, né, se ela ficou aqui na medidinha certinha, que passa o cintinho de vocês. Ok. Bolsinho ok também. Ali a minha cava, ó. Presilha e o bolso. Agora, eu vou fazer o outro ladinho. Duas presilhinhas colocadas. Posso passar aqui o meu cintinho. E mais uma parte do nosso chamis está finalizada. Isso. Tudo prontinho, vamos partir para o elástico das nossas mangas, fazer o punho das nossas mangas, né? Bem simples, vocês vão pegar o elástico de 2 centímetros por 24 centímetros, 2 por 24, vão fechar, né? Vão arrematar. Aí, depois do arremate aqui, vai ficar com 23, que a gente vai usar 1 centímetro para o transpasse aqui, para o arremate, né? Então, vamos colocar aqui, ó, prendendo daquele jeitinho que eu já ensinei para vocês, ó. Direito por cima do elástico, direito da peça, e vão prendendo na pontinha ali do elástico, ó. É bem facinho, simples, e fica um acabamento bem bonito prender o elástico desta forma, tá, pessoal? Então, assim, se vocês não gostam que fica parecendo aquela costura de over, né? É uma forma bem boa de pregar, ó, como fica do avesso e olha do direito. Então, agora, eu vou virar minha manguinha do direito, vou dobrar 1, 2 vezes, vou fazer um arremate, linha retinha aqui, e vou começar o pesponto desse meu elástico. Sempre, gente, conferindo, né? Se o ponto ficou bom, se a costura não ficou estourando, se não tá repuxando.
Vai alinhando bem o elástico, ó, não puxa nem de menos e nem de mais, que fica bem perfeitinho, ó. Chega aqui, já arremata, olha só. Que bonito o nosso punho. E com um acabamento show de bola por dentro, não fica nada de over aparecendo, ó. Fica bem bonito. Agora, eu vou fazer a outra manguinha. 2 punhos prontinhos, 2 mangas ok. Confere se tá os dois na mesma medidinha. Dá uma amassadinha assim para voltar o elástico e vamos partir para a nossa gola, que é a única coisa que falta, né? Antes de começar a nossa gola, vocês vão passar uma costurinha de trava em todo o decote aqui, ó, de vocês. Então, essa costurinha de trava serve para parar de esticar a viscose, né? E para você fazer a conferência aqui do seu decote, se tá tudo na mesma medidinha, ó. Sempre façam essa conferência antes, ó. Tem que estar certinho, ombro com ombro, curvinha igualzinha, pique no centro certinho, ok. Então, vamos preparar nossa gola. A nossa gola também é bem simples, gente. Hoje não temos uma gola muito curvada. Aqui, ó, até deixa eu mostrar pra vocês. Eu emendei a minha entretela, ó. É uma entretela de malha, eu emendei e colei ali, não tem problema, pode emendar também. Eu emendo quando eu preciso, eu tinha só um pedacinho. E fiz a emenda dela ali pra ela dar certinho na minha gola. Então, aqui eu fecho, viro bem direitinho aqui as pontinhas pra ficar o biquinho bem bonito nessa gola, ó. Tiro o excesso ali da lateral. Virou, vamos fazer o pesponto por cima da gola. Ah, eu não gosto de fazer pesponto na gola, Marília, não precisa, pode deixar ela sem pesponto se preferir, tá? E eu vou fazer uma costurinha aqui pra ela ficar mais alinhadinha, mas aí é independente, você escolhe se quer ou não fazer essa costurinha aqui ao redor dela, eu gosto de fazer, certo? Confere se os biquinhos vão ficar bem iguaizinhos, bem bonitinhos, se precisar dar uma alinhadinha. Aí, a gente vai colocar ele ali. Mas antes, faz a costurinha aqui na parte de baixo também, ó. Confere se o pique tá bem no centro. Aqui o pique. Aqui o pique. Vamos colocar a nossa gola aqui agora. Bem bonitinho no pique. Prende a golinha ali. Pega a outra golinha, confere o piquezinho está bem no centro também. Alinha as dois aqui. Prende com o alfinetezinho para ajudar vocês, para ela não sair do lugar. E vamos começar a prender aqui. Já alfineta aqui também, ó, pra ficar bem fácil para vocês colocar a golinha ali. Os dois ladinhos tem que estar iguais, tá, gente? Confiram sempre, sempre vão colocando e conferindo essas medidinhas aqui, que são muito importantes na gola de vocês, tá? Deixa eu tirar esse biquinho aqui. Já vai alinhando, vai deixando bem bonito. Vamos dobrar aqui, ó, quase 1 centímetro, dá uns 7, 8 milímetros ali, e vamos fazer a dobrinha e vamos vir costurando, fazendo a curvinha e prendendo bem direitinho essa gola no nosso pé de gola. Ó, faz a dobrinha desse ladinho aqui também, igual a gente fez lá do outro lado. Cuida aqui na hora de fazer a curvinha da gola também. Presinho ali, vocês vão conferir aqui, ó. Se a curva tá igualzinha, se a tua costura tá bem alinhadinha, se os dois biquinhos, essas duas dobrinhas estão bem perfeitinhas ali, ó, estando tudo sim, ok? Sempre confere antes, gente, ó. Conferidinho, ó, que tava mais rasinha do que a outra, vou arrumar a curvinha. Agora, pra mim tá perfeita, eu vou tirar o excesso aqui na pontinha, faço uns piques, bem na curvinha ali, né? Ó, tira o excesso, faz um piquezinho, 2, e vamos virar. Ó, a curvinha tem que ficar bem bonitinha, tá? Se ficar bonitinha agora, vai ficar bonitinha depois na hora de pespontar lá na camisa, na hora de finalizar. Então, aqui certinho, ó. Dá um conferes aqui nas tuas pontinhas, né, ó. Sempre, tudo que faz, vira e confere. Vira e confere, porque a gola é o acabamento, é o que mais chama atenção nessas peças. Agora, eu vou passar o ferro. Ó, passei o ferro lá, dando uma frisadinha nessa parte que vai ficar dobradinha. Conferi os piques ali, deixei eles bem alinhadinhos. E agora, eu vou prender aqui na minha peça com o direito pra cima, tá, gente? Ó, a peça tava com o direito pra cima. Eu vou prender a minha gola aqui. Sempre prendam bem certinho aqui, ó, no comecinho. Vão trazendo numa costura uniforme. Sempre da mesma largura, que vai facilitar para depois vocês tombarem e pespontarem essa gola. Aqui, ó,
Eu prendo sempre em cima do direito da peça a gola, porque depois quando a gente pesponta, a gente vai pespontar pelo lado de dentro, que é a parte que aparece da gola, né? Ó, aqui ó, ficou uma preguinha, eu tirei a preguinha antes de colocar na peça ali, ó. Tinha uma preguinha bem pequenininha na pontinha, não pode deixar, tem que estar tudo bem lisinho, bem alinhadinho, tá? Ó, pra vocês prender aqui, pra depois quando virar não dá problema. Então, eu vou prendendo aqui, ó, vai dar bem certinho, que a gente fez a medida lá na hora do corte, né? Vem e sai aqui, ó, com os dois tecidinhos bem alinhadinhos pra ficar depois um acabamento bem bonito. Ó, estando bonitinha essa costura, quando a gente virar ali pra parte de dentro, ó, vai dar bem certinho aqui o acabamento também, certo? E não é um bicho de sete cabeças fazer uma gola, não, gente. É bem simples, só que vocês, cada processo, vocês têm que cuidar. Cada pedacinho que vocês fizerem, vocês têm que ir alinhando e conferindo. Nada de conferir só depois, tem que conferir antes, durante o processo. Se vocês vão conferindo antes, né, conforme vocês vão fazendo, vai dar tudo certinho. Agora, se vocês vão fazendo assim, fazendo e deixam para conferir e revisar depois, aí complica. Vou fazer o cantinho aqui, gente, ó, bem bonitinho, e vou virar a câmera para vocês verem melhor, ó. Agora aqui, ó, vejam só. Eu vou vir tombando essa parte de cima em cima dessa parte de baixo. Olhem aqui um detalhe importante, é o ombro, as duas costurinhas, os dois lados tem que estar virado para o mesmo lado. Isso interfere no caimento da camisa ou do vestido de vocês, tá, gente? Confiram sempre os dois ladinhos, deixem a costura tombadinha pro mesmo lado. Ó, aqui eu vou ir dobrando, ó, a parte de cima por cima da de baixo e vou olhando a costurinha ali de baixo, se a de cima tá pegando em cima daquela de baixo ali, ó, e a gola vai ficando perfeitinha. É com cuidado, é alisando, é fazendo assim, ó, bem bonitinho mesmo. Sempre com cuidado, ó, empurrando o tecidinho lá pra dentro e passando a costurinha por cima aqui, ó, o ombro alinhadinho também desse lado, as duas costurinhas tombadas pro mesmo lado, ó. E você ajeita aqui, ó, como você já foi fazendo tudo bem alinhadinho, quando você virar aqui, ó, vai dar certinho, olhem só aqui. Enfia bem lá dentro a pontinha, ó. Fica perfeitinho, porque você já veio cuidando desde lá do começo da golinha, ó. Aqui, ó, prende bem a pontinha lá, ó. E vira aqui e faz o contorno aqui do boleadinho do outro lado da gola. Une a costura, arremata um pouquinho de leve e nossa gola tá prontinha. Olhem aqui que perfeição de acabamento, gente. Olhem só. Muito lindo, né? Ó, não fica nada embolado, nada empolado ali, ó, nem um monte de fio, nada, ó. Bem certinho, tá? É assim que tem que ficar a golinha de vocês. Sigam o passo a passo que vai ficar perfeito. Agora aqui eu já vou colocar minha etiqueta. Vou tirar todos os fios, deixar bem alinhadinho. Olhem só que linda a nossa gola. Vamos agora colocar aqui e marcar nossos botões. Ó, eu forrei 11 botões e vou colocando eles aqui, ó. Vou fazer a marcação pro caseado de 4 dedinhos entre um e outro, tá? Porque 4 dedinhos é uma distância ótima para eles não ficarem abrindo. Quando eu sentar, não vai ficar aquela boca aberta no meu vestido, vai ficar bem fechadinho, ó. 11 botões. Agora eu vou pegar aqui, tá marcadinho, vou casear. Aqui no caseado, ó, vou começar pelo caseadinho da minha gola, do pé de gola, né, que ele é de ladinho aqui. Faço esse caseado. Bem bonitinho, né, bem retinho, certinho. Para quem me pergunta qual é essa máquina que eu uso para fazer as casinhas, gente, essa minha é a Brother CS6000i, tá? Ela faz um caseadinho bem lindinho, fora que tem acho que uns 7 ou 8 tipos de caseado essa máquina aqui, tá? Então, aqui, ó, bem simples o processo, gente, eu vou fazer os caseados aqui, as casinhas uma a uma, na marcaçãozinha que eu fiz do giz lá, né? Bem certinho, para seguir a distância ali dos 4 dedinhos que eu deixei. Aqui, ó, os caseados todos prontinhos. Agora, eu tenho que tirar os fios, abrir a casinha, para então marcar os botões, né, onde vai cada botãozinho aqui, para daí finalizar minha camisa. Ó, esse aqui eu até já vou abrir para vocês verem, ó.
Eu abro assim com a tesourinha mesmo, tá, gente? Às vezes eu uso meu abridor lá, mas às vezes eu uso a tesourinha aqui. É só cuidar pra não cortar o fiozinho do caseado, tá bom? Aqui, meu botãozinho aqui, que é o botão tamanho 16. Aqui, ó, já coloquei todos os botões, ó, já abri todas as casinhas. Aí, vocês tiram bem os fiozinhos, que a viscose tá uma desfiadinha, né? E prontinho, agora vamos ver no corpo essa lindeza. Aqui, pessoal, nosso chamise longo pronto. Olhem que coisa linda e elegante. Super fluidinho, confortável. Olhem só, não marca nada. Super, super, super confortável. Aqui a gola, ó, fecha bem direitinho, se você quiser usar ela assim fechadinha, né? Jogar um sobretudo, uma jaqueta por cima, colocar uma botinha no pé. Fica maravilhoso. Dá pra usar assim com a faixinha amarradinha aqui. Como também dá pra colocar um outro cinto, né? Um cinto largo, um cinto preto, um cinto dourado, conforme o gosto de vocês. A manga ficou compridinha, ó, bem certinha. E você pode estar usando assim 3/4, né? Porque o elástico permite isso. Mas aqui também, como eu falei, se vocês quiserem colocar um punho com um botãozinho e deixar bem, bem social essa parte da manga aqui, colocar uma martigalha, também dá, fica a gosto de vocês. Podem usar a mesma manga, só mudar aqui o acabamento e colocar martigalha, né? Eu preferi deixar mais básica. Olhem só que tudo de lindo. Tem mais 3 botões aqui, tá, gente? Quem quiser deixar fechadinho. Olhem a nossa abertura da lateral, que linda. Super fluida e levinho, acabamento bem delicadinho aqui no Vzinho do cantinho, ó. Maravilhoso, né? Aqui eu coloquei com um saltinho, mas vocês podem colocar com sapatilhinha, com tênis, com botinha, com o que vocês quiserem. Usando ele assim, nosso bolso ficou numa altura maravilhosa, ó, bem certinho aqui, ó. Não é aquele bolso que a gente tem que ir lá embaixo pra colocar a mão ou muito aqui em cima, ficou bem certinho. Salvem essa medidinha aí pra vocês, que é uma medidinha ótima pra tá colocando o bolso aqui na lateral. E olhem a margem de vestibilidade ainda, gente, olha aqui. Certo? Então, aqui, ó, vai vestir um busto até 1,9, 1,10, tranquilamente, sem esgaçar os botões, certo? Agora, eu vou tirar o saltinho aqui pra vocês verem. Coloquei uma rasteirinha no pé, bem chamativa, pra vocês verem ele assim, solto que tudo. Olhem só. Que maravilha de conforto, gente. Olhem só. Cai todo soltinho, a cava, tá tudo soltinho. Olhem a margem de vestibilidade que eu falei pra vocês. Tanto aqui, quanto aqui na cintura, quanto aqui no quadril, ó. Certo? Cuidem só da medidinha de vocês pra ele não ficar justo aqui no quadril, porque ele não pode ficar assim, ó, encostado. Ele tem que cair soltinho, certo? Olhem a fluidez dessa peça aqui maravilhosa. E pro pessoal aí que vai fazer pra venda, eu aconselho sempre fazer, assim, peças que sejam mais versáteis em questão da modelagem do tamanho, porque olhem só, eu uso 42, ele está super elegante pra mim, vou usar muito, e serve até pra quem usa um pouco mais do que esse tamanho. Então, você consegue ali abrangir, né, pegar mais do que uma numeração, é mais fácil pra você estar vendendo as suas peças. Beleza, pessoal? Eu amei meu chamise, vou usar assim, tanto com rasteirinha, tanto como sobreposição, ele aberto por cima de um look todo preto, um look todo clarinho, vou jogar ele abertinho por cima como cardigan. Pode usar como essa opção, né, por cima, ó. Super fluida, né? Amei. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me chamar ali nos comentários, que eu ajudo vocês a tirar as dúvidas para fazer de vocês. A modelagem também vai estar disponível lá no meu WhatsApp, nessa numeração aqui. Aí é o seguinte, Marília, eu gostei, mas vai ficar grande pra mim, gente. É só diminuir aqui, ó. Ó, até pro meu tamanho, pro 4,2, o que acontece? Eu não precisaria ter colocado a medida de 30 aqui, né? Num quarto da circunferência do meu busto aqui. Eu coloquei 30 centímetros. Poderia ter colocado 26,5, 27. Olhem a margem que sobra aqui. Posso fazer ele menor, pra ele ficar assim, ó. Um pouco mais certinho aqui em cima e ficar mais modeladinho. Mas esse eu quis fazer assim, ó, super, super fluido pra vocês verem. E aproveitarem essa modelagem também, certo? Então é isso aí. Beijos, obrigada. Lembra de deixar o like pra mim e até o próximo vídeo.